Olá, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos direto ao ponto, dando continuidade ao assunto anterior. Raciocine comigo. No tempo de Abraão, Deus fez uma promessa ao patriarca, dizendo que a sua descendência herdaria a terra prometida. Passando 400 e poucos anos, Deus levanta Moisés, o qual guia o povo pelo deserto. Uma vez Josué atravessa o povo de Deus até a terra prometida, a Canaã. Entenda uma coisa, quando este povo entrou na terra prometida, a promessa de Deus havia se cumprido. Na vida deles, naquela geração, tudo havia se concretizado. Tudo que Deus havia dito que aconteceria, aconteceu. Foi consumada, a promessa de Deus se consumou naquela geração. O mesmo acontece com respeito a Jesus. Veja bem, pense e raciocine. Toda a lei e os profetas profetizavam até Cristo. Veja bem, toda lei e todos os profetas profetizaram até Cristo. Ou seja, vindo Jesus, consumando os planos de Deus conforme a lei e os profetas apontavam, havia se consumado tudo. Então, desta mesma forma, não haveria mais nenhuma nova revelação, vamos se dizer assim. Né? Podemos dizer que Jesus consumou a lei e os profetas. Então não há mais nada. Foi consumado. Cristo consumou tudo, conforme ele cita lá na cruz. A questão que se levanta é, quando Deus cumpriu a promessa e o povo de Deus entrou na terra prometida, por acaso não houve continuidade com as revelações do Criador? Por acaso Deus não continuou levantando profetas? Não veio depois Jesus? Não veio Paulo? Por certo que sim, mas lá naquela geração, para eles, tudo havia se consumado. Assim, vocês também podem afirmar que em Jesus tudo se consumou. Mas como eu disse, o que foi consumado por Jesus foi a lei e os profetas. Não há mais necessidade de se levantar um profeta para falar acerca da lei, porque a lei foi consumada. A questão é que as pessoas acreditam que, então, uma vez que tudo foi consumado lá na cruz por Jesus, não há mais necessidade de haver profetas nessa nossa geração. Mas isso é um grande equívoco. Em primeiro lugar, porque se Jesus de fato houvesse consumado tudo, então por que ele levantou 12 apóstolos para dar continuidade aos seus planos, se tudo já estava consumado? Veja, por certo que não, assim como no tempo de Moisés. Lá, quando o povo entrou na terra prometida, eles poderiam dizer, não, tudo já se cumpriu. Mas eles não sabiam o futuro, assim como vocês não sabem. Então vocês ficam afirmando que tudo está consumado. Mas se tudo estivesse consumado, não haveria necessidade de Jesus ter enviado 12 apóstolos. E muito menos teria necessidade de Deus ter levantado o apóstolo Paulo. Veja bem, se tudo já estava consumado, por que essas pessoas ficaram dando continuidade aos planos de Deus? Ficaram dando continuidade porque, de fato, o que estava consumado era a lei e os profetas. Porém, a graça, a recém estava dando os primeiros passos. Eram crianças dando os primeiros passos, estavam engatinhando ainda. Por que eu falo tudo isso? Porque, veja bem, nenhum profeta no Velho Testamento profetizou acerca de outro profeta. Nenhum profeta profetizou acerca de outro profeta. A não ser Cristo, que todos apontavam para Cristo. Mas Elias não profetizou acerca de Jeremias. Jeremias não profetizou acerca de nenhum outro profeta. A profecia se cumpria em sua própria geração a respeito de eventos que estavam acontecendo ali, os quais Deus estava revelando. Assim, Jesus, ele também não profetizou nada acerca de apóstolo Paulo. Assim como vocês esperam que o apóstolo Paulo tenha feito uma profecia a respeito de novos profetas, num sentido, vamos dizer assim, bíblico. Se o próprio Jesus não testificou a respeito de Paulo, então podemos dizer que apóstolo Paulo é um herege, pois as escrituras, elas profetizaram até Cristo. Não há nada depois de Cristo profetizado, não há uma profecia
todas elas elas se consumam até Cristo. Se não há um registro na lei e nos profetas que vai além de Cristo, como que Paulo se levantou para falar em nome de Deus? Por acaso isso não seria antibíblico? Seria, né? Porque não continha nada nas Escrituras. Veja bem, o próprio Jesus, como eu disse, não falou nada acerca de apóstolo Paulo. Assim como Deus, no passado, também não havia falado nada acerca de Moisés. Quando Deus ele chamou Moisés lá na sarça ardente, o próprio Moisés disse: mas Senhor, eles não crerão que tu me enviastes. O que direi a eles? E Deus disse o quê? Diga que o eu sou te enviou. Veja que o povo não esperava, não havia uma profecia a respeito de Moisés, que se levantaria um profeta para guiar o povo até a terra prometida. Assim, tudo que as profecias da lei dos profetas, elas indicavam iam até Cristo. Mas mesmo assim, depois de Cristo, se levanta Paulo, mesmo sem o nosso Senhor ter anunciado a vinda de apóstolo Paulo. Mesmo assim, ele se levanta para falar em nome de Deus. Como eu disse, nunca existiu uma profecia que falou acerca de um profeta, que este profeta iria se levantar para falar em nome de Deus. Isso é mistério de Deus. Deus escolhe em sua geração, na geração certa, quem irá falar. E somente naquela geração é que as pessoas ficam sabendo sobre quem é que vai estar falando em nome de Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso? Estou falando para concluir o assunto anterior, como eu falei, como eu mencionei. Pois se dizem esses profetas, que não são profetas, eles mesmos se autodenominam pastores e apóstolos. Mas nem de pastores e nem de apóstolos eles têm nada, muito menos de profetas. Pois, como eu disse, tudo que eles ficam recitando é passagens bíblicas de que outros foram inspirados. Sim, os profetas foram inspirados por Deus, os contidos nas Escrituras, mas esses que ficam falando em nome de Deus não são inspirados por Deus. Então eles não podem eles não podem se considerarem da parte de Deus, porque se eles fossem da parte de Deus, Deus estaria falando com eles. Mas eles dizem que Deus fala com eles apenas através das Escrituras. Imagine você assim, o profeta Jeremias, ele dizendo: Deus falou comigo. E o povo diz: como Deus falou contigo? Através das profecias de Elias. Poxa, não. Deus trazia nova revelação. As revelações de Elias foi para o tempo de Elias. No tempo de Jeremias, novas revelações foram feitas. Então, se esses profetas dessa geração, esses líderes religiosos, ficam falando que falam em nome de Deus, porque eles de fato não são profetas, eles não são pastores, são apenas líderes religiosos. Vamos separar muito bem o joio do trigo. Todas essas pessoas que ficam falando em nome de Deus, teoricamente, entre aspas, eles são apenas líderes religiosos, porque eles não falam em nome de Deus. Eles falam em nome das instituições religiosas, as que os enviaram a um trabalho. Eles não representam Deus aqui nessa terra, de forma alguma, porque eles mesmos testificam que Deus não fala mais com os homens. Se Deus não fala mais com os homens, significa que não fala com eles. E se não fala com eles, como eles estão falando em nome de Deus? Raciocine, pense, raciocine comigo. Mas vamos ler alguns versículos bíblicos para chegarmos a uma conclusão. Se de fato Deus não levanta novos profetas, se os profetas realmente eles não se fazem mais necessários nessa geração, então vamos ver o que a Bíblia fala. Ou melhor, o que o apóstolo Paulo fala, esse que estava vivendo o início da graça. Livro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Ora, se o apóstolo Paulo estava falando que naquele tempo, se alguém tivesse o dom de profetizar, eis aí o profeta. Então, como que Jesus ele excluiu a possibilidade de haver novos profetas, se no tempo de Paulo tinha profetas? Veja bem, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Não está falando aos profetas do velho pacto, aos profetas do novo pacto, da nova aliança. Os que estavam debaixo da graça, Deus havia revelado o mistério dele. Então havia apóstolos e profetas na geração de Paulo. Vamos continuar. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Assim,
ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas. Se não era para ter novos profetas, por que Deus havia designado alguns para apóstolos e profetas? Veja como seus líderes religiosos estão enganando vocês, mas vamos continuar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos e, em segundo lugar, profetas. É Deus que instituiu profetas e apóstolos na nova aliança. Raciocine, continue, me acompanhe. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Poxa, na igreja de Paulo tinha profetas que estavam profetizando. E vocês falam, líderes religiosos, que não há mais profetas porque Jesus aboliu a lei dos profetas? Vamos continuar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Gostaria que todos vós falasseis em língua, todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Ora, se esses dons foram dados lá por apóstolo Paulo, e vocês mesmos testificam que o dom de línguas ele existe, como que o de profeta foi excluído por Cristo? Se um desses dons continua, é certo que o outro também. Poderia continuar aqui, estendendo essa lista, mas já é mais do que óbvio, é tão claro, e olha, não tem como não iluminar os olhos e a mente, que há profetas sim, que Deus ainda derrama o dom de profetas e de apóstolos nessa geração. Se não há profetas e apóstolos, isso é apenas para o sistema religioso, pois no sistema religioso, de fato, não há profetas e não há apóstolos. Tudo que tem lá são líderes religiosos, que não falam em nome de Deus, pois eles mesmos testificam que Deus não fala mais com o homem. Mas agora vamos raciocinar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Continue, preste bem atenção. Vai valer muito a pena você refletir sobre isso. A gente tem que entender uma coisa. Se Jesus de fato consumou a lei e os profetas, e ele consumou o velho pacto, o apóstolo Paulo veio e lançou um novo fundamento, o qual é a graça. Então vamos entender um pouco se de fato tudo já está consumado, biblicamente falando. Vamos ver se Deus realmente já concluiu todos os planos dele, se tudo já se consumou. Não se faz mais necessário realmente mais nenhuma nova revelação, pois tudo já está contido na Bíblia, como dizem os religiosos. Vamos analisar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina, na qual todo edifício é bem ajustado e cresce para o templo santo no Senhor. Veja bem que os profetas e que os apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, eles estabeleceram um fundamento no qual Cristo era a pedra principal. Você sabe que tipo de linguagem eles estão usando aqui? Fundamento, quando você vai fazer uma construção, veja bem. Quando você vai edificar uma construção, você lança um fundamento. É os alicerces, é a viga embaixo, é as sapatas. O que Cristo está dizendo aqui, que o apóstolo Paulo está falando, é que havia sido estabelecido um fundamento, e sobre esse fundamento eles começaram a construir um edifício. Vá e pode ler o versículo, como está escrito aqui, a pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Há uma construção que é construída em cima de um fundamento. Agora pense e raciocine comigo. Veja bem, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada. Veja bem, ele diz: pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Vou repetir. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus, veja que o apóstolo Paulo está falando que ele havia recebido a graça, que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto.
Ele usa a descrição arquiteto por causa da construção, como eu havia afirmado. Então, como um sábio arquiteto, pus eu o fundamento. O que Paulo pôs foi o fundamento, e o outro, ele diz, edifica sobre ele. Mas veja que cada um como edifica. Paulo está declarando aqui, abertamente, para a vergonha de todo o sistema religioso, que ele havia estabelecido o fundamento. Esse fundamento foi a graça. Paulo estabeleceu o princípio, ele fundou o fundamento. E ele disse que é para que outro edifique sobre essa fundação. Como que vocês dizem que o apóstolo Paulo, que as escrituras está toda consumada, se Paulo não consumou a graça? Jesus consumou a lei e os profetas. E Paulo apenas introduziu a graça no mundo. Ele mesmo disse que ele lançou o fundamento, que era a graça, mas que era para que outros profetas e apóstolos edificassem sobre essa fundação. Se não há nada relatado sobre a continuidade da graça, como que vocês têm a ousadia, vocês, sistema religioso, de afirmar que todos os planos de Deus já se concluíram, se o apóstolo Paulo apenas lançou o princípio da graça? Isso é para a vergonha de todo o sistema religioso que fica dizendo que não há mais necessidade de haver profetas e apóstolos nessa geração. Pois é óbvio que sim, que há necessidade de ter tanto apóstolos como profetas nessa geração para receber novas revelações do Criador para dar continuidade aos planos de Deus. Pois o próprio apóstolo Paulo, vou repetir para vocês, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Outro. Como que fica essa situação? Vocês que afirmam que as escrituras, que a Bíblia Sagrada é um livro que contém tudo, sendo que Jesus cancelou a lei e os profetas, quer dizer, a lei e os profetas para mais nada serve. Esquece o Velho Testamento, teoricamente, pense e raciocine comigo. O Velho Testamento foi abolido, então não existe o Velho Testamento. Tudo que nós temos é o apóstolo Paulo trazendo boas novas. E as boas novas que o apóstolo Paulo lançou foi apenas o fundamento, foi apenas a fundação da construção. Que deu o resto do edifício construído em cima dessa edificação? Não há nada. Não houve mais nenhum profeta que edificou em cima dessa construção. Não surgiu mais ninguém para dar continuidade aos planos de Deus. E vocês dizem que tudo está consumado. Raciocine, pense por você. Eu acho que está de bom tamanho. Poderia eu sim continuar, mas o vídeo vai ficar muito longo novamente. Mas assista o vídeo desde o começo de novo. Monte esse quebra-cabeça por você mesmo. Tenha paciência com as coisas de Deus. Reflita com muito cuidado, com extremo cuidado. Não vá simplesmente por opinião de outros, não vá nem por mim. Deixe que o Espírito Santo lhe dirija e lhe encaminhe a toda a verdade. Pois é isso que ele tem feito comigo. Além do mais, muitas pessoas falam que profetas, e que apóstolos têm diferença. Não. Todos têm o mesmo dom de trazer novidades da parte de Deus. Seria isso, meu amigo, como eu tenho dito. Se você tem gostado dos vídeos, por favor, compartilhe com as pessoas que você ama. Ajude elas. Faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha.